Legal. Deixa eu ver se eu estou compartilhando. Está compartilhando, né, o programa de disciplina, certo? Vocês estão vendo o programa de disciplina? Sim. Então tá. Vamos lá, agora estou gravando, tá? Não estava gravando no primeiro horário, que eram os primeiros 30 minutos que anteciparam as boas-vindas, né? Vocês tiveram informações importantes do nosso curso, da universidade, né? Da Unisul, que faz parte do Grupo Ânima. Tá? Já disponibilizei, conforme eu tinha conversado com vocês nos primeiros 30 minutos lá da dinâmica, né? Para vocês fazerem aqueles requerimentos do estágio lá, baixarem os documentos para quem ainda não baixou, tá? E agora nós vamos conversar sobre a nossa disciplina do estágio 1, né? Só lembrando que eu tinha parado na dinâmica do estágio 3 e 4, né? E aí eu tinha falado sobre o estágio 3 e 4, que é o atendimento ao público carente. Por isso, a possibilidade de retorno às aulas do dia 8, mas vai depender das questões sanitárias, obviamente. E aí, depois, o último estágio, que é para finalizar, né, para coroar o fechamento dos estágios, que vai findar no último semestre da vida acadêmica de vocês aqui na universidade. É o estágio Super 5, que ele vai ser muito similar ao estágio Supervisionado 2. Metade de um semestre com um professor de Direito do Trabalho e Processo de Trabalho, e a outra metade com um professor de Direito Administrativo e Constitucional, onde vocês vão trabalhar as principais peças que ladeiam estas disciplinas, né? Do trabalho, uma inicial trabalhista, uma contestação, né? Um recurso ordinário, uma sentença. E do constitucional, algumas ações, obviamente, com spec constitucionalista, né? Uma ação popular, uma ação civil pública, um mandado de segurança, um habeas, né? E aí nós encerramos os estágios. Retornando ao estágio Super 1, então, e esse programa de disciplina, esse plano de ensino já está disponibilizado lá na ferramenta Mediateca, né? Para quem não está acostumado com a ferramenta Mediateca, lá do EVA, né? Deixa eu tentar alocar aqui, ó, o EVA, né? Então eu estou aqui, vocês estão, eu vou compartilhar com vocês essa tela aqui. Só um minutinho. Compartilhar. O EVA. Estão vendo o espaço virtual? Deixa eu voltar aqui. Estão vendo? Então, né? Sim. Então, estágio Super 1, certo? Nós já temos os murais lá, o mural de boas-vindas. E lá na Mediateca, então, lá na minha Mediateca, já está disponibilizado o quê? As orientações do estágio, Estatuto da OAB, Código de Ética, uma decisão do STF que vai ser importante para esse nosso primeiro módulo, tá, da disciplina, tabela de honorários da OAB, o regulamento geral da OAB, então é o tripé, né, dos normativos que tratam das questões do Estatuto e Código de Ética, das questões profissionais atinentes à profissão de advogado. Temos os 5 primeiros PPTs, né, que são os PowerPoints do nosso primeiro módulo. Tá? Temos o texto da resenha crítica também, que é uma das atividades que vocês vão entregar no nosso último dia de aula. E temos o nosso programa de disciplina. Tá? As avaliações, né? Então, praticamente todas as semanas, com exceção das 2, 3 primeiras semanas, nós vamos ter avaliações que vocês vão encaminhar pela ferramenta avaliação. Tá? Então, tem aqui a ferramenta avaliação, onde vocês vão encaminhar pela ferramenta avaliação. Quando o estágio era presencial, as atividades vocês iniciavam no horário de aula e iriam findar também no horário de aula, tá? Por estarmos nessa situação online, virtual, obviamente, vocês terão 48 horas, tá, para entregar essas atividades.
Então, se nós temos, né, a nossa aula é na segunda-feira, vocês têm até terça-feira, né, às 23h59, para remeter essas atividades pela ferramenta avaliação. As atividades do estágio supervisionado 1, elas são de caráter individual, né? Então, as nossas comunicações, como vocês já sabem, para a grande maioria, né, ou vai se dar pela ferramenta professor, ou vai se dar pela ferramenta avaliação, ou até pela ferramenta exposição. Eu posso pedir, ou pela ferramenta fórum, tá? Eu posso pedir algumas. Então, vocês têm que ficar bem, tem que interagir, né, de um modo mais contundente com esse nosso espaço virtual de aprendizagem, tá? Porque é por intermédio desse espaço aqui que vai ocorrer as nossas interações, além, é claro, da ferramenta Zoom, né, que é essa que nós estamos conversando nesse atual momento, né? Deixa eu voltar novamente para o nosso programa de disciplina. Certo? Visto um pouco do nosso espaço virtual, né? Relembrando como é que ele funciona, certo? Aí nós temos o elementário dessa nossa disciplina, noções introdutórias à prática de atividades jurídicas, advocacia, magistratura e Ministério Público, não se descurando das demais atividades que permeiam a área jurídica, né? Mas esse é o tripé até com o status constitucional, porque todas essas atividades profissionais, elas estão previstas na nossa Carta Política vigente, né? Estatuto da OAB e Código de Ética, né? Pesquisa e análise de jurisprudências e processos findos, acompanhamento e registro de audiências, né? Nós teremos 2 audiências, né? Eu não sei se algum professor já pediu para vocês fazerem alguma audiência, não? Algum professor já pediu para fazer audiência nesses semestres que vocês já estão tendo aula no virtual, na modalidade virtual? Não. Não? Não? Para mim não, pelo menos. Não? Então tá. Então é o seguinte, ó, vocês vão entrar no Audiências Online, tá? A audiência pode colocar depois lá no Google com calma, Audiências Online. E aí vocês vão se cadastrar nesses Audiências Online. Esse Audiências Online na verdade, é um site feito por um juiz, se eu não me engano, do Mato Grosso. Esse juiz, inclusive, é da Justiça Comum, Justiça Estadual, né? Que a gente denomina como Justiça Estadual. Ele já foi, inclusive, aluno de um curso de especialização aqui da Unisul, né? E essas audiências online que ele faz são audiências online de casos reais, tá? Então, lá você vai acessar, né? Não é gratuito, obviamente, o acesso, né? Mas você tem que se cadastrar, até para você receber os conteúdos do site, né? E ter acesso por intermédio de uma senha. E você vai acessar essas audiências online e vai fazer 2 audiências que estão sendo requeridas aqui no programa disciplina, certo? Essas audiências, então, vocês vão poder acessar, obviamente, o vídeo delas. Vocês vão poder acessar também as principais peças dentro do site, tem as principais peças do processo referente a essas audiências, certo? Então, vocês vão poder se afeiçoar com aquele processo, entender do que se trata aquela ação judicial, né? Vão poder ler a defesa do réu, né, do sujeito passivo dessa relação jurídico-processual, as demais peças que compõem, por exemplo, algum tipo de impugnação ou contestação, né? E aí vão poder acessar e ver e ouvir essas audiências, tá? E são 2 audiências e mais para frente nós já vamos mostrar quais são, tá? Então é importante já nessa primeira semana vocês acessarem o Audiências Online, fazerem o respectivo cadastro, né? Obterem a senha para acesso e, quando possível, já realizar uma das atividades então que compõem o estágio supervisionado 1, certo?
mas já vamos ver mais para frente, então, do nosso programa de disciplina. O objetivo geral, né, do estágio Super 1 é promover a aplicação prática dos conhecimentos teóricos, né, obtidos durante o curso. Então, esse é o objetivo da prática, né, da entrada nos estágios supervisionados 1, é para que você, justamente, toda aquela carga teórica que você obteve, né, durante a tua formação, até aqui, até esse momento, vocês, então, possam colocar em prática, né? Objetivos específicos de aprendizagem. Conhecer as técnicas básicas do trabalho do profissional do direito, né, e a sua rotina forense. Essa rotina forense vocês vão visualizar, vislumbrar melhor com o acesso a essas audiências online, né, até para saber o que é uma audiência judicial. Não sei se alguém já participou de alguma audiência, né, se já participou como parte interessada realmente, ou então se participou como estagiário, né? Ou se não participou, vão ter a oportunidade, então, de entender o que é uma audiência judicial, né? Uma audiência conciliatória, que é o que nós vamos requerer aqui no estágio Super 1, né? Nada óbvio que vocês possam, se tiverem interesse em acessar uma audiência de instrução e julgamento, né? Alguém sabe me dizer qual é a grande diferença entre uma audiência conciliatória e uma audiência de instrução e julgamento? Alguém saberia me dizer aí? O que é uma, o que é outra? Podem escrever ou podem falar realmente sem problema nenhum. Porque vocês já estudaram na teoria as audiências, a audiência conciliatória e a audiência de instrução e julgamento, né? Isso vocês já estudaram lá na disciplina de processo civil, ou não? Acredito que sim, na sexta fase. Grande chance, né? A audiência conciliatória, obviamente, é uma audiência que no antigo CPC ela era facultativa, no novo CPC ela se tornou impositiva, né? Que é justamente para se tentar chegar, né? O objetivo é chegar a um acordo, né? Chegar a um acordo para que a lide, que eu digo, o processo judicial, ele não se prolongue, né, no decorrer do tempo, né? O objetivo é fazer com que as partes cheguem a um consenso, a uma consensualidade, né? Então, parte da premissa de que acordo não é uma imposição, né? O Carlos colocou o seguinte, só um minutinho. Conciliatório é quando as partes tentam se acordar, né? Acordar a instrução de julgamento quando o juiz decide, né? Mais ou menos, acho que é isso. É mais ou menos isso mesmo, Carlos. O objetivo da conciliatória é a consensualidade, né? Tentar chegar a um acordo. E quando a gente fala em acordo, é a não imposição. Porque se você quiser impor a tua vontade à outra parte, não é um acordo, né? Acordo é quando a figura A está aqui, a figura B está aqui, né? Parte autora e parte passiva, e elas tentam chegar no meio termo, né? Ou o mais próximo disso. Não há imposição. A instrução e julgamento é uma audiência que faz parte da coleta de provas, ou da denominada dilação probatória. Porque nós temos ações judiciais em que elas são eminentemente de direito, né, uma matéria exclusivamente de direito, ou seja, uma matéria que é uma interpretação de jurisprudência, de lei, né, de atos das fontes primárias do direito, por assim dizer. Ou ela é uma ação que tem matérias, obviamente, que envolvem, né, as fontes do direito, as fontes primárias do direito, mas também tem matéria que precisa ter uma valoração de prova, que outros meios de prova. Então, um exemplo bem claro. Se nós estamos falando de uma audiência em que a ação é uma ação de reparação de danos causada por acidente de veículos, essa é uma ação que vai envolver questões normativas, doutrinárias e jurisprudenciais, mas vai envolver também o quê? Prova testemunhal, né? Porque vai ter que ter testemunhas para comprovar o dano e quem que foi o autor do dano e quem que é a vítima desse dano. Não é verdade?
E na instrução e julgamento, então o juiz ele vai ouvir, ele pode ouvir o depoimento das partes, autor e réu. E por isso é importante o requerimento, né? Eu, como advogado do réu, posso pedir o depoimento do autor, o advogado do autor pode pedir o depoimento do réu, mas o juiz também ele pode se sentir interessado em ouvir o depoimento das partes ou já passar para a oitiva das testemunhas. Né? Então, testemunhas são aquelas pessoas que elas não têm vínculo direto com as partes, não têm interesse na causa, né? Não tem vínculo de parentesco, nem nenhum vínculo obrigacional com as partes, e está lá para falar a verdade. Tanto que autor e réu, eles não prestam compromisso de falar a verdade, né? Não é que eles vão lá para mentir, mas é que eles não têm o compromisso legal se por acaso verificar que ele está faltando com a verdade, ou que o que ele está falando está contra as demais provas no processo, ele não vai sofrer ele não pode sofrer uma ação por falso testemunho. Né? Quem tem um compromisso legal de falar a verdade é a testemunha. Né? Então ela é compromissada antes quando ela está na frente do juiz, ela presta o compromisso legal de falar a verdade, sob pena de ser processada por crime de falso testemunho. Certo? Então, basicamente, a diferença entre conciliatória e instrutória é isso, né? Conciliatória é uma audiência muito mais rápida, ela é uma primeira audiência que é designada no processo judicial para as partes tentar chegar a uma composição. Já quando o juiz designa uma audiência de instrução, é porque ele entende, ou as partes requerem, né? E ele entende, ele aceita que realmente aquela lide não basta somente você buscar o direito com base na norma. Você tem que buscar o direito com base na norma, na jurisprudência, se for o caso na doutrina, mas também ter um amparo de outros meios probantes. E um deles seria, obviamente, a oitiva das testemunhas que vão confirmar ou não a tua tese. Certo? Que vão confirmar ou não a tua tese. Então, essa basicamente é a diferença entre uma audiência conciliatória e uma audiência de instrução e julgamento, tá? Vamos lá. Então, objetivos gerais, objetivos específicos, né? Habilidades. Deixa eu colocar um pouquinho mais para cima o texto aqui para poder. Habilidades. Compreender a necessidade de respeito aos prazos processuais, compreender os meios de pesquisa jurídica na doutrina e jurisprudência, o funcionamento e a forma e participação de uma audiência judicial. Né? Tanto que vocês vão realizar acho que são 2 audiências judiciais, tá? Já vamos passar mais para frente. Atuar com zelo, resiliência, respeito e ética. Então nós temos 3 unidades, 3 módulos. Primeiro módulo, noções introdutórias à prática de atividades jurídicas, noções introdutórias à advocacia, magistratura e Ministério Público, Estatuto de Advocacia e OAB, Código de Ética e Disciplina da OAB, Regulamento Geral do Estatuto de Advocacia. Tá? Na verdade, só o Estatuto e o Código de Ética são 143, 145 dispositivos legais. Nós vamos chamar a atenção para os mais importantes na visão deste professor. Mas o que vocês têm que fazer desde hoje? Vão acessar o Estatuto, acessar o Código de Ética e acessar o Regulamento Geral da Advocacia, e vão começar a estudar. Porque a nossa primeira prova, daqui a 4 encontros, ou seja, no nosso 5º encontro, é uma prova objetiva. Uma prova objetiva, né? De múltipla escolha, né? 20 questões, tá? Sobre esses normativos. Terminada a unidade 2, nós vamos para a prática simulada de atos extrajudiciais. Procuração, subestabelecimento, contratos, requerimentos e recursos administrativos. Divórcio consensual extrajudicial e também o inventário extrajudicial.
tá? Foram criados lá pela lei de 2008 e foram incluídos no nosso atual Código de Processo Civil. Já existia na micro-reforma do Código de Processo Civil de 73, mas o nosso Código Processual Civil, que é de 2015, ele foi incluído em dispositivos específicos, né? Alguém já tinha ouvido falar do divórcio e do inventário extrajudiciais? Não. Alguém já tinha ouvido falar desses dispositivos? Sim ou não? Essas são outras formas de resolução, né? Que não precisa você bater as portas do Poder Judiciário, né? Então, por exemplo, antes de 2008, existia, né, somente o divórcio e inventário judiciais, né? Depois de 2008, na verdade, passou-se a ter essas possibilidades, né, do divórcio e inventário extrajudicial e também da uso capião extrajudicial, mas não vamos estudar ela aqui, né? De vocês poderem, então, resolver essas questões sem ter que se instaurar uma lide, né? Não precisa de lide, desde que, obviamente, tem alguns requisitos cumulativos, né, que nós vamos ver lá na unidade 2. Tá? E aí? E aí nós chegamos na unidade 3, então assim, o que acontece? Cada unidade são 4 aulas, a quinta é a prova. A unidade 2 também, 4 aulas, a quinta a prova. Unidade 3, 4 aulas, a quinta, né, daquela unidade é uma prova, tá bom? Atividades formativas, realização de exercícios referentes ao estatuto, ao Código de Ética e ao Regulamento, estudos de casos simulados, elaboração de peças processuais, atividades práticas de atos extrajudiciais, pesquisa e análise de doutrina e jurisprudência. Eu não sei se vocês já acessam algum site de jurisprudência. Então, por exemplo, nós temos o nosso próprio site de cada tribunal, TJSC. Temos alguns sites buscadores de jurisprudência. Eu gosto de trabalhar muito com o Jus Brasil, que é um site que você pode congregar a jurisprudência de todos os tribunais. Vocês podem acessar lá, né? E ter, obviamente, o acesso amplo às jurisprudências, né? Como vocês já estudaram lá no início, né, das cadeiras de CPC e até anteriores a ela, Introdução ao Estudo de Direito ou disciplinas similares, quais são as fontes primárias do direito? E aí? Quais são? Alguém sabe me dizer? Pode escrever aí, se ficar com receio de falar sem problema nenhum. Fontes primárias do direito. Isso vocês estudaram lá nas primeiras fases, né? Nas primeiras fases do curso de Direito. E olha como é importante quando a gente estuda, né, a parte introdutória, a parte da filosofia do direito, e depois nós vamos ver como nós aplicamos muitos desses conceitos, dessas definições na nossa prática, né? Nós acabamos trabalhando muito na nossa prática. E aí, fontes primárias do direito, gente? Ninguém? Ninguém quer falar sobre elas? Pelo menos descrevê-las, quais são? Eu já falei aqui, né, na nossa conversa do programa Disciplina, eu já falei um pouco sobre essas fontes primárias do direito, né? Quais são elas? As leis? O que mais? A doutrina, a jurisprudência. Isso, fontes primárias do direito, leis, doutrina e jurisprudência, né? Isso aí, muito bem, Daniela. Mas, e quando a gente fala de lei, vocês lembram que eu acredito que vocês devem ter lido lá no início do curso de vocês, Kelsen, né? Alguém leu Hans Kelsen aí? Positivista alemão, Hans Kelsen. Lembra da teoria pura do direito? Um livrinho bem tranquilo de ler, né? Já leram?
Hans Kelsen fala da pirâmide, né? Pirâmide de Kelsen, né? Lei maior para lei menor. Lembra da pirâmide de Kelsen? Lei maior para lei menor? Então, Sim. quando a gente fala em normativos, né? Lembra da pirâmide de Kelsen? Lei maior para lei menor? Aí tem a pirâmide, né? Pirâmide. Lá no topo, poder geral constituinte. Depois dele, a própria Constituição Federal. Emendas constitucionais, né? Leis complementares, leis ordinárias, entre elas, né, a medida provisória. Nas leis complementares ali temos as codificações, então nós temos várias codificações do nosso ordenamento jurídico brasileiro, exemplo bem claro, Código Civil Brasileiro, Código Penal, Código de Processo Penal, Código de Processo Civil, né? Então, Poder Geral Constituinte, ou Assembleia Geral ou Nacional Constituinte, Constituição Federal, emendas constitucionais, leis complementares, entenda-se as codificações no mesmo patamar, leis ordinárias, entre as leis complementares e as leis ordinárias, as medidas provisórias, e abaixo delas os demais atos regulamentatórios, né, que não são normas propriamente ditas, porque não sofrem o processo legislativo previsto lá no artigo 59 da Constituição Federal, na verdade. Não sofrem. Então, regulamento, né? O regulamento, que são os decretos, instruções normativas, ordens de Portaria? serviço, portarias, perfeito, portarias, né? Porque elas não, teoricamente, não têm força de lei, né? Teoricamente não tem força de lei. Porque para ter força de lei, ela tem que sofrer o quê? O denominado processo legislativo. Né? E o processo legislativo está previsto aonde? Lá no artigo 59 da nossa Carta Política vigente. Né? E aí, o processo legislativo ele é um processo depurativo, na verdade. Ele é um processo depurativo, porque ou ele sai do Poder Executivo, ou ele sai da onde? Do Poder Legislativo. Pode ter iniciativa popular, né? Mas ele sai ou da Casa Legislativa, ou ele sai do Poder Executivo. E se ele sai do Poder Executivo, ele é burilado lá na Casa Legislativa, ele passa pelas comissões, ele sofre os estudos jurídicos, estudos orçamentários e vai para a votação. Sendo aprovado, dependendo do quórum, se a maioria absoluta ou a maioria relativa, isso vocês já estudaram também nas disciplinas de constitucional e administrativo, ele retorna para o Poder Executivo para sanção ou veto. Então, por isso que se fala que lei, ele é lei quando ele sofre esse processo depurativo lá previsto nos artigos 59 e seguintes da Constituição. Né? Porque ele sai de um poder e vai para o outro. Né? E aí sim ele adquire força de lei. Certo? Então, quando nós falarmos de legislação, lembrem-se da pirâmide de Kelsen. E quando vocês forem colocar essas leis dentro de um texto que vocês forem trabalhar, trabalhem sempre primeiro com a lei maior e depois com a lei menor. Até por uma questão de lógica, né? Até por uma questão de hermenêutica jurídica, né? Que é o entendimento e aplicação das normas, né? Tá? Então sempre trabalhem com lei maior e depois deflui para as leis menores. Então sempre quando for trabalhar sobre um tema, trabalhe primeiro com o tema maior, Constituição. Opa, mas aquela matéria não está prevista na Constituição, então vai trabalhar com as demais leis que defluem da Constituição. Todas as demais leis, elas defluem da Constituição. Todas as demais leis, elas têm que preservar a nossa Carta Política vigente. Tá? Sob pena de uma inconstitucionalidade direta ou reflexa. Não é verdade? Então, a nossa lei maior, ela tem que ser preservada. Quem interpreta a nossa lei maior, aí é o guardião, né, da Constituição, por assim dizer, nosso Supremo Tribunal Federal. Né? Não é verdade? Certo? Que mais? Vamos lá. Qualquer dúvida, por favor, interajam, tá? Interajam pelo nosso chat aqui, nosso bate-papo, ou da forma abrindo os microfones, né? Da forma que melhor
lhes aprouver. Tá ok? Paramos as atividades formativas, ambientes de aprendizagem, núcleo de prática jurídica, é o NPJ, né? É o núcleo de prática jurídica que congrega, então, os 5 estágios supervisionados, obviamente do número 1 ao 5, sexta, sétima, oitava, nona e 10ª fase, laboratório de informática, biblioteca, fórum, Tribunal de Justiça de Santa Catarina e ambientes virtuais. Atividades formativas, resenha crítica e relatórios de audiência que também vão compor nota que vai compor a nossa fórmula matemática para se chegar à nossa nota final, certo? Frequência, 75% da frequência para obter a aprovação nessa unidade, né? Então, a participação de vocês é primordial aqui nas nossas aulas. A entrega das atividades também, né, como cômputo da frequência. Então, nós vamos ter várias atividades a partir do terceiro ou quarto encontro. Vamos ter algumas atividades também, certo? Essa aqui que vocês estão vendo é a nossa fórmula matemática, tá? Que eu acabei de grifar. Nossa fórmula matemática. Então, prova 1 tem peso 1. Prova 2, prova 1 é o módulo 1. Primeira prova objetiva, né? Estatuto da OAB, Código de Ética e Regulamento Geral da Advocacia, peso 1. Nossa prova 2 é referente aos atos extrajudiciais que nós vamos trabalhar durante o semestre, peso 2. Prova 3, peso 3. Tá? Divide por 6 e multiplica por 2. Aqui, então, essa fórmula aqui compõe a nossa primeira nota, certo? Do aproveitamento semestral. O PA, o que é o PA? É a participação nas atividades. São as atividades que nós vamos fazer, N atividades que nós vamos fazer no decorrer do semestre. Então, praticamente, em cada aula nós teremos atividades para fazer, vocês terão até 48 horas para entregá-las. É claro que, geralmente, o professor pede ao final de cada aula que vocês façam um esqueleto dessas atividades e publiquem lá na ferramenta exposição. Ok? Certo? RC é a resenha crítica do texto que já está disponível lá na ferramenta Mediateca, mas também tem o link nesse nosso programa disciplina, certo? E RA, os relatórios de audiência. Tudo isso... Professor, Oi. a resenha crítica já pode ir fazendo? Como é que funciona? Claro, Daniela. O que a gente recomenda, tá? Assim, ó. De quem já ministra essa disciplina já há mais de 10 anos, tá? O que acontece? Sim, o meu marido falou que o professor ele e o sócio dele tiveram essa matéria com o professor. Sério? Uhum. Faz muito tempo? Eu estou ficando velho. Que legal, muito legal. Eu acho que tá dentro dos 10 anos, mas eles me falaram que tiveram essa matéria com a Não, professora. é que assim, ó, eu já dou aula há 20, vai fechar 21 anos, né? Mas a disciplina de estágio, acho que uns 15 já, 14. A gente nem fala mais as datas, Eles senão fizeram. que legal. Acho que tem uns 8 anos, 7, tal, não, acho que uns 7, 8 anos. Que legal, que bom. Sabe que uma vez eu fui fazer, a gente faz audiências também, né, pelo Núcleo de Prática Jurídica no estágio 3 e 4. Aí, alguns bons anos atrás, eu fui fazer uma audiência, assim, cheguei esbaforido ali no fórum, fórum Desembargador Eduardo Luz, na Praça dos Poderes, aqui em Florianópolis, né? Cheguei, aí o juiz, eu sentei tudo, comecei a dar uma olhada na documentação, e o juiz assim, o senhor não está lembrado de mim, né? Assim, o senhor me deu aula lá em 2001 na Unisul Tubarão, assim, pô, mas que legal, aí estava dando aula e tinha feito o curso de Direito e tinha passado no concurso para juiz, né? Que legal. É, muito legal. Eu já encontrei, olha, pelo menos uns 4, 5 juízes em audiência que foram meus alunos, né? Advogados, e isso é muito gratificante, né? Eu costumo dizer, independente da atividade profissional que você for exercer, né? Ou às vezes as pessoas também fazem o curso apenas como aprimoramento mesmo, mas é importante você já ter em mente, né? É, quais são as áreas que permeiam o curso, né?
e tem uma infinidade de possibilidades. É um curso que tem uma infinidade de possibilidades via concurso, via iniciativa privada, né? Então é muito importante, assim, vocês que estão na sexta fase, estão adentrando nos estágios, já vão ter uma outra visão. Se ainda não tem uma visão por intermédio dos estágios que vocês já fazem, uma outra visão, né? Uma visão mais prática, isso vai facilitando, vai auxiliando vocês, né? Na escolha que vocês vão implementar lá ao final, né? Não deixe para o final do curso para decidir o que vocês vão fazer. É claro que isso pode mudar, né? Eu desde eu acho que eu acredito que desde a sétima fase, oitava, eu já tinha esse interesse em fazer a advocacia. E depois de exercer a advocacia, né? E depois no início do exercício de advocacia, depois eu fiz especialização, comecei a fazer as cadeiras de mestrado, e aí apareceu a oportunidade de dar aula também, né? Então, tem um leque de possibilidades, né? Tem um leque de possibilidades para vocês exercerem atividade, né? Atividade profissional. Mas para isso você tem que ir se afeiçoando, né? Tem que ir se afeiçoando, tem que ir lendo, né? A leitura, não se descurando dos demais cursos, mas a leitura é muito importante, né? Para o curso de Direito, né? É uma das formas que tu tem, obviamente, de acessar, né? Acessar o curso, as várias disciplinas e poder, então, fomentar cada vez mais o teu interesse pela área jurídica. Então, voltando à nossa fórmula, né? Nossa fórmula é essa aqui. Então, nós temos várias atividades para se fazer. E o seguinte, tem que ser a média maior ou igual a 7, né? Diferentemente das demais disciplinas usuais de vocês, as disciplinas teóricas, nós não temos o quê? O que não tem nos estágios? A avaliação final. Não tem avaliação final. Então, vocês têm que tentar obter a média igual ou superior a 7 dentro dessa fórmula que eu estou apresentando para vocês. Essa fórmula aqui. Lembrando, né, que dessa fórmula, a única que tem peso duplicado são as provas escritas. E dentro das provas escritas, né, cada uma tem um peso diferenciado. A P1 peso 1, a P2 peso 2 e a P3 peso 3. Né? Então, de todas as atividades, a que vocês mais vão ter um fator de nota mais contundente são as provas, né? Mas, em relação às resenhas críticas e os relatórios de audiência, como a Daniela colocou, é importante vocês fazerem o quanto antes, porque ao final do semestre vocês vão estar assoberbados de trabalhos de outras disciplinas, de provas, né, e de fechamento de semestre, que é uma coisa bem complicada, né? Então, se puderem, não deixem para o final, né? Não deixem para o final tanto a resenha crítica quanto os relatórios de audiência, tá? Então tá aqui, né, as nossas atividades. Obviamente o plágio é crime, né? Obviamente não é só a questão que nós chamamos, é muito mais pela questão acadêmica mesmo. Então tomem muito cuidado ao fazer alguma citação, né, de doutrina, de jurisprudência, colocar as devidas referências bibliográficas ou denominadas referências científicas, né? Isso é muito importante. Tem que tomar cuidado também. Peguei a petição do colega, tem que tomar cuidado, porque se for identificada essas identidades entre petições, é zerado plagiador e plagiado, não vai se discutir quem é um e quem é o outro, né? Mas os dois estão inseridos nessa situação, tá? Então tome cuidado ao fazer as devidas referências, tá? Não se apropriem de textos que não são de vocês. O objetivo aqui das disciplinas de estágio, foi como nós colocamos lá no início, né? É aliar toda a teoria, toda a carga teórica que vocês tiveram até o presente momento e colocar na prática, né? Colocar em prática. Então, é muito importante que vocês coloquem no papel a redação de cada um.
né? E o professor consegue identificar, mesmo nós estando à distância, depois de algumas teses já realizadas, alguns exercícios já efetivados, nós conseguimos sim identificar a redação de cada um e interagir com vocês. Cada um de vocês tem as respectivas particularidades, a forma de escrever, né? Então, técnica redacional, cada um tem a sua, mas o professor, cabe ao professor ele interagir de forma a tentar aprimorar essa técnica redacional. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, duas ferramentas, além de todas as demais, né? Mas duas ferramentas são precípuas, importantes para o operador do direito. E quando eu falo em operador do direito, eu estou falando lato sensu, independente da carreira jurídica que você venha escolher. Duas ferramentas são importantíssimas. A pena, que é a escrita, né? O bom uso, a correta utilização do nosso vernáculo, da nossa língua portuguesa, né? E a oralidade. Como se manifestar em público, de que forma fazer, né? Então, se eu tivesse aqui mexendo muito as mãos com vocês, obviamente eu estaria tirando, né, com esses gestos, o que é a atenção da minha fala. Né? Eu me lembro muito bem que quando eu fiz o curso de Direito, lá atrás, em 91, nós tínhamos uma disciplina, duas disciplinas, nas duas primeiras fases, de língua portuguesa. E da língua portuguesa nós tínhamos que elaborar, a professora passava um tema, e nós tínhamos que, dentro daquele tema, elaborar um discurso. E esse discurso ele acontecia da metade do semestre para o seu final. E tinha um púlpito lá na frente, os homens tinham que ir de terno e gravata e as mulheres de vestido longo. Poderiam até levar o discurso, mas era analisado a estrutura do discurso, era analisado o emprego da língua portuguesa, era analisado a questão da oralidade. Então, vocês imaginam, para quem estava na primeira fase e na segunda fase do curso de Direito, ter que trabalhar com essas questões. E elas foram muito importantes, né? Porque se não startaram para aqueles que já tinham, né? Tem aquelas pessoas que têm mais facilidade em trabalhar com oralidade, em trabalhar com a boa escrita, né? Mas startaram ou melhoraram, né? Ou aguçaram as pessoas, né? Aos alunos, aos acadêmicos, a melhorar cada vez mais, né? Então, o que nós, professores, indicamos para vocês é o seguinte: leiam cada vez mais, escrevam, né? Claro que hoje se digita, não se escreve mais, né? Mas se digite cada vez mais, utilizando os textos de vocês, a técnica redacional de cada um, né? Que vocês vão conquistando isso com o passar do tempo, tá? E realmente são situações que vocês, independente da atividade profissional que vocês venham a exercer, vocês vão levar para a vida de vocês, né? Então, como é prazeroso ler um texto bem feito, com um início, um meio e um fim, né? Utilizando a correta empregabilidade da língua portuguesa, né? Oi? Posso dar um boas-vindas para Oi, vocês? professora Solange, bom dia! Bom dia, Ercílio, meu querido colega de tantos anos. É verdade, minha primeira chefa lá em Araranguá, em 2000. Bom, por aí vocês podem ver como a gente é antigo já, né, professor? Maduro, professora, maduro. Pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia. Bom dia, bom revê-los. Queria estou passando em cada sala para realmente desejar aí um excelente semestre, dar as boas-vindas, dizer como a gente está feliz em revê-los,
A saudade é grande, queríamos estar agora dentro da sala de aula, lá na Trajano, né? Mesmo que passando calor, mesmo que ainda né? Tendo que ir até a universidade, se deslocando, mas a gente está com muita vontade de voltar. Não é realmente falta de vontade, é a questão de segurança, de saúde de todos, né? Mas eu tenho certeza que vocês terão, através das aulas do professor Hercílio, essa introdução ao estágio supervisionado com muita qualidade. Um professor com larga experiência, muito dedicado, né, muito tranquilo. Então, aproveitem o melhor, né, do professor Hercílio, que com certeza estará sempre à disposição de vocês, que já está aí falando da importância do uso da nossa língua portuguesa, que é o nosso instrumental, né, professor? Ah, com certeza. Assim como o médico usa o bisturi, a gente usa a língua portuguesa. Então, que vocês tenham aí máximo proveito dos ensinamentos do professor Hercílio. Eu tenho certeza que a gente fará um excelente semestre. Contem comigo. Qualquer dúvida que vocês tenham, alguma situação para resolver, podem me mandar o WhatsApp, podem entrar em contato através do e-mail, que a gente vai estar aí ajudando vocês, enfim, durante todo o curso e nesse momento também tão delicado que todos nós estamos passando. Espero que vocês todos estejam bem, com saúde, assim como seus familiares. Tá bom? Um grande beijo. Qualquer coisa, eu estou por aqui, tá? Passando nas salas de aula para dar essa acolhida, né, mais próxima de vocês. Com certeza. Obrigado, professora. Tchau, tchau. Um ótimo semestre para todos nós. Igualmente, Hercílio. Prazer te ver. Da mesma forma. Gente, então vamos lá. Voltando a essa questão, né, instrumentos de avaliação, a participação nas atividades, que é muito importante. Então, vocês vão ter várias atividades que vão ser realizadas no decorrer do semestre, como eu falei. Atividade objetiva, atividades subjetivas, né? E o que eu preciso que vocês coloquem nos textos quando vocês forem realizar essas atividades, principalmente essas de caráter subjetivo, que já vão começar no final do nosso primeiro módulo e vão se perpetuar no segundo módulo e no terceiro módulo, é justamente essa redação intimista de vocês, né? Porque é onde o professor vai poder interagir com a redação de cada um, né? E é claro que vocês têm o amplo acesso à rede mundial de computadores. Quando vocês forem extrair um texto, coloquem então essa questão das referências bibliográficas, porque isso, né, nós estamos na academia, e isso vocês vão levar para a vida de vocês, para os trabalhos e as pesquisas que vocês vierem a realizar, né? Para que o professor possa interagir com vocês também de uma forma mais específica. Então, quando eu estiver corrigindo os textos, né, eu vou chamar uma atenção, posso chamar uma atenção mais específica para determinado ponto, né, para que vocês possam, então, o meu objetivo de interação é sempre contributivo, né? As críticas que porventura vierem, faltou determinado tema que você poderia ter trabalhado, né? O objetivo é fazer com que nós possamos aprimorar, né, a técnica de cada um, tá certo? Então, critérios de avaliação, deixa eu colocar para cá um bate-papo, critérios de avaliação, participação nas atividades, provas escritas P1, P2 e P3, prova P1 será considerada correta a questão que estiver em concordância com o gabarito de avaliação, prova prática de atos extrajudiciais P2, o que é analisado? A estrutura, contemplar todos os itens necessários à atividade simulada extrajudicial estudados em aula. Então, não se preocupem que é o seguinte, o que vai acontecer a partir do módulo 2, né, ou final do módulo 1? As atividades que vocês vão receber para fazer em 48 horas, obviamente, elas têm similitude jurídica, né, e às vezes até fática com o que foi ministrado nas nossas aulas, né? E a prova ela vai ser uma daquelas atividades que vocês realizaram no módulo.
Claro que ela não vai ser a mesma, né? Com os mesmos fatos, né? Com a mesma solução de direito material e processual, né? Mas, obviamente, vocês já vão ter uma base em decorrência das atividades que vocês realizaram, né, no decorrer do semestre. Tanto que acontece? Né? Tem o módulo 1, 4 aulas e depois a prova. Módulo 2, 4 aulas e depois a prova. Módulo 3, 4 aulas e depois a prova. Que o objetivo é prepará-los para as respectivas provas. Né? Mas para isso vocês vão ter que, obviamente, relembrar, né, o direito material aplicável, né, a teoria que vocês já tiveram, acessar jurisprudências, né, quando for o caso, e colocar os respectivos textos que, porventura, vocês tenham que fazer e endereçar ao professor para análise. Tá? Então, a prova prática de atos extrajudiciais é analisar a estrutura do texto, coerência do texto, ortografia e gramática. Tá? Essa é a nossa segunda prova. Já a nossa última prova, lembrando que essa P2 é peso 2, a P1 é peso 1 e a P3 é peso 3. P3 ela é um pouco mais complexa porque daí você já tem o formalismo de uma petição inicial. Né? Alguém poderia me dizer o que é uma petição inicial? Relembrar o que é uma petição inicial, porque vocês já tiveram esse conceito lá na disciplina de processo civil. O que seria uma petição inicial? E aí? Alguém tem alguma ideia? Quando se fala em petição inicial, ou sinônimo, né, exordial, ou peça de aporte, né? Mas geralmente se fala em petição inicial. Alguém tem alguma ideia do que é uma petição inicial? E aí? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Ninguém? O pedido para ajuizamento da ação. É isso aí. Também, Camila, perfeito? O pedido para ajuizamento da ação. Então, quando você fala em petição inicial, é a peça que vai bater as portas do Poder Judiciário. Né? Então, a petição inicial, os requisitos da petição inicial, lá na frente nós vamos ver que estão estabelecidos, descritos aonde? Como é uma questão de forma, está previsto aonde? No Código de Processo Civil. É o código que trata das questões formais, né, procedimentais, de competência, de tipos de demandas judiciais, né? É o código que estabelece o regramento procedimental / processual de uma ação judicial. Então, todas as questões que permeiam, né, essas situações, vocês têm que folhear, né, ou acessar pela rede mundial de computadores o Código de Processo Civil. Né? Então, uma ação de petição, uma petição inicial é uma peça de aporte, é um documento intitulado petição inicial, que está previsto formalmente no Código de Processo Civil, obviamente para as ações cíveis, né? As ações de caráter cível, aonde vão estar os requisitos mínimos necessários para a feitura, a realização desse documento, que é onde você vai buscar perante o Estado juiz um determinado direito que lhe foi ameaçado, lhe foi tolhido, lhe foi usurpado, que você entende que você pode buscar o Poder Judiciário para resolver este imbróglio, né, que não foi resolvido na esfera extrajudicial. Não se conseguiu, né? Então, o que se faz com essa petição inicial é buscar, através dos pedidos, o denominado bem da vida. Vocês já ouviram falar em bem da vida? Alguém já ouviu falar em bem da vida? Já ouviram falar em alguma doutrina que vocês já leram? O que é o bem da vida? Já ouviram falar sobre bem da vida? Camila, não. Alguém? Eu já. Já? Já.
Mas ouviu falar onde, assim? Vamos lá. Em sala de aula. Mas o professor referenciou de onde vem essa expressão bem da vida? Ou não? Lembra? O que é um bem da vida? Quando a gente fala o que é um bem da vida? Uma coisa muito subjetiva, né? Bem da vida. É o bem que está sendo tutelado, né? Isso, é o bem que está sendo tutelado. Então, assim, se você for ler, por exemplo, Carnelucci, né? Que é um dos escritores italianos que dá sustentação ao nosso Código de Processo Civil, né? Carnelucci, Calamandrei, eles já falavam lá atrás no bem da vida, né? Que é o bem tutelado, que é o porquê, qual o objetivo que você está batendo as portas do Poder Judiciário, né? Então, quando, por exemplo, quando você entra com uma ação de reparação de danos causada por acidente de veículos, qual é o bem da vida que você quer, que você está buscando tutela? É o ressarcimento patrimonial, né? Ou a restituição do teu patrimônio que foi perdido, né? Que foi vilipendiado, que você foi atacado, né? Então, se alguma pessoa bate no teu carro e você não teve culpa de nada desse acidente, e se vocês não conseguiram chegar num acordo para que a parte ofensora te restituísse pelo prejuízo que ela ofertou, você tem que entrar com uma ação judicial, uma ação de reparação de danos causada por acidente de veículos, né? E o bem da vida é o quê? É o patrimônio, o teu patrimônio que foi danificado e que você busca um ressarcimento, né? Esse não é o bem da vida? É o patrimônio? Né? É o patrimônio. Numa ação de investigação de paternidade. Numa ação de investigação de paternidade. Em que, obviamente, eu não sei quem é o meu pai. Está lá no meu registro civil apenas o nome da minha mãe. Eu não sei quem é o meu pai. Supostamente, né, minha mãe fala que meu pai é o fulano de tal. Eu ingresso com uma ação de investigação de paternidade. Qual é o bem da vida nessa ação? E aí? Qual é a latência do direito? Por que eu estou buscando a tutela jurisdicional? Eu quero ter reconhecido o quê? E aí? Eu quero ter reconhecido o quê? Quem é o meu pai legalmente? Né? Vai ser verificado consanguineamente quem é o meu pai por intermédio de um exame de DNA, né? E se tiver aqueles percentuais científicos lá de 99, alguma coisa por cento, com certeza ele vai ser o meu pai. E aí eu vou estar declarado civilmente a relação de parentesco. Né? Não é isso? Então, meu bem da vida é o quê? É a dignidade que eu tenho de saber quem é o meu pai. Né? O reconhecimento paterno. Né? É o vínculo, Camila, o vínculo civil. Né? Porque o vínculo sanguíneo eu já tenho, né? Mas é a prova do vínculo sanguíneo que vai ter o parentesco civil. E estabelecendo o parentesco civil por intermédio de uma tutela jurisdicional, que é uma sentença, vão defluir alguns direitos, né? Direitos a alimentos, direitos sucessórios, né? Poder familiar, estabelecimento do poder familiar, antigo pátrio poder, né? O novo Código Civil foi erigido. Nosso sistema se fala em poder familiar, porque nós temos vários tipos de famílias, famílias monoparentais, né? E assim vai. Não é verdade? Certo? Então, né, que se fala em bem da vida. Então, a estrutura de uma petição inicial ela é um pouco mais complexa da estrutura de um documento extrajudicial, porque ela tem muito mais requisitos. Né? Ela tem, por exemplo, o foro competente, tem que ajuizar essa ação num foro competente, né? Que seja competente para recebimento dessa tua petição, e aí para que se possa instaurar uma lide. Né? Uma lide, o que é uma lide? O que é uma lide? Quando a gente fala em lide, lide é uma pretensão resistida, mas só vai ter pretensão resistida quando você entrar com a petição inicial,
no juízo competente, o juízo receber aquela tua petição inicial, verificar que está dentro dos requisitos previstos lá no Código de Processo Civil e mandar citar a outra parte. Né? Mandar citar a parte adversa, o sujeito passivo dessa relação jurídico-processual. No momento em que ele citar a parte adversa por intermédio do mandado judicial, que em regra pode ser por AR ou por oficial de justiça, né? Por oficial de justiça, aí sim a parte contrária ela pode vir a juízo se defender. E ao realizar a defesa, uma das formas de defesa, que é a contestação, que é contestar o pedido, contrapor os pedidos da parte autora, ao momento que ela contrapõe os pedidos da parte autora, está gerado o quê? A lide, que é a contrariedade aos argumentos e aos pedidos do autor. Né? Então, quando é citado e a parte vem a juízo, está instaurada a lide, que é uma relação, uma angularização processual igual a um triângulo, onde lá no vértice de cima está o estado juiz, no vértice da esquerda está o autor e no vértice da direita está o réu. E eles se linkam e formam a angularização processual. Está formada a lide, está formada a demanda e o processo vai seguir o seu rito de acordo com a lei processual. Uma pretensão resistida, perfeito, Carlos. Isso aí, é uma pretensão resistida. Enquanto a parte contrária resiste aos argumentos de fato e de direito do autor da demanda, que foi aquele que deflagrou aquela ação judicial. Tá? Então, esses são os requisitos de uma petição inicial. Estrutura, coerência do texto, né? Foro competente, preâmbulo, fundamentação jurídica. Quando nós falarmos em fundamentação jurídica, vamos trabalhar com as 3 fontes primárias do direito: lei, doutrina e jurisprudência. Lei, lembre-se, pirâmide de Kelsen. Doutrina, principalmente quanto a chamar a atenção para determinados conceitos ou definições, ou quando uma lei é uma legislação muito nova, que ainda não foi retratada, burilada e retrabalhada pelos nossos tribunais. E, obviamente, jurisprudência. Jurisprudência, principalmente do nosso tribunal, Tribunal de Justiça de Santa Catarina, porque as matérias que nós vamos tratar aqui são matérias atinentes ao direito processual, direito material, obviamente, mas ligadas à competência da justiça comum estadual. Tá? Entenderam? Fundamentação jurídica. Tá? E aí, pedidos e requerimentos. Tem requerimentos e tem pedidos. Lá na frente vamos ver uma diferença de um e de outro, lá no módulo 3. Pedidos, bem da vida, né? Bem da vida lá de Carnelucci. Francesco Carnelucci. Pedidos e requerimentos, tá? Formulação dos pedidos e requerimentos pertinentes ao caso. Então, não adianta você fazer uma petição muito bem feita, com português bem aclarado, né? Português bem aclarado. E chegar lá e fazer um pedido mal feito. Um pedido que é juridicamente impossível. Né? Ou um pedido que você, na verdade, está dizendo menos do que é. Que pode trazer algum tipo de prejuízo ao teu cliente. Tá? Então, tem que tomar bom dia. Tem que tomar bom dia, tem que tomar muito cuidado, desculpa. Tem que tomar muito cuidado na feitura desses pedidos. Um pedido mal feito pode naufragar a tua lide, pode naufragar a tua petição inicial, pode trazer prejuízos incomensuráveis ao teu cliente. Então, eu reputo particularmente como sendo os pedidos o coração da petição inicial. Tá? Então, critérios de avaliação, participação nas atividades, provas escritas individuais, resenha crítica. Aí a resenha crítica, tá? Os critérios para a feitura dessa resenha crítica, que deve ser entregue no penúltimo dia de aula, que vai coincidir com a nossa terceira prova. A nossa terceira prova. Tá?
no sentido de localizar o leitor a respeito daquilo que teve como base para a formulação de sua crítica e demais apontamentos. Então, capa, resumo, o resumo do artigo que vocês vão ler, tá? Coerência do texto e a argumentação. Então, passam um resumo e depois vocês vão fazer a análise crítica. Vão realizar a criticidade, uma criticidade positiva ou até uma criticidade negativa naquilo que vocês não concordam, desde que tenham base científica para isso. O que eu costumo falar para os meus alunos, para os meus acadêmicos, é o seguinte: vocês podem se contrapor, né? Mas desde que tenham base científica para isso. Tá? Tem que ter base científica. Relatórios de audiência. Critérios. As audiências serão realizadas através do site Audiências Online, acessando o link audienciasonline.com.br. Tá? Então, a resenha crítica, o artigo da revista jurídica está lá embaixo nas informações complementares, se eu não me engano. Tá? O artigo é o seguinte: o uso de inteligências artificiais no sistema judicial brasileiro, cenário de disputa. Então, está o link lá na informações complementares e esse texto já está também lá na Mediateca. Tá? Já está lá na Mediateca. Então, voltamos aqui. Deixa eu ver aqui. Instrumentos de avaliação, critérios de avaliação, resenha crítica e relatórios de audiência. 2 audiências, conforme eu tinha falado para vocês, certo? Vocês vão acessar o link audienciasonline.com.br, fazer o cadastro, obter a senha. Obviamente é um site gratuito. E vão fazer 2 audiências. Uma audiência do Juizado Especial Cível e uma audiência cível de conciliação. Uma audiência do Juizado Especial Cível e uma audiência cível de conciliação. Certo? O que acontece? A audiência do Juizado Especial Cível, né, não fala aqui se é conciliatória ou instrutória. Então, fica a critério de vocês. Da mesma forma, a audiência cível de conciliação também não fala se é conciliatória ou instrutória. Então, fica a critério de vocês. Tá? O que acontece nesse site? Vocês vão assistir às audiências, vão ter acesso às principais peças processuais correspondentes às audiências que vocês vão participar. Vai estar lá no link também. Viu a audiência? No final, para você obter o certificado, se eu não me engano, tem 5 perguntas referentes àquelas audiências. Vocês acertando 3 perguntas das 5, vocês vão conseguir o certificado. Aí vocês baixam o certificado e vão me entregar na penúltima semana de aula. Tá? Lá pela ferramenta específica. Tá bom? Bibliografia básica, né? Então, dúvidas sobre as audiências ou dúvidas sobre os relatórios de audiência? A gente pode escolher a audiência? Pode ser qualquer uma? Pode. Desde que seja do Juizado Especial Cível ou da conciliação, pode ser qualquer uma. Ótimo. Obrigada. Tá? Qualquer uma, sem problema nenhum. Aconselho a vocês fazerem antes, né, do findar do semestre, para não dar problema, tá? O que mais? Dúvidas sobre a resenha crítica? É só seguir essa metodologia aqui. Critérios, capa, resumo, análise crítica, coerência do texto, ortografia, gramática e referências bibliográficas, tá? Sigam essa dinâmica formal, tá?
Bibliografia básica. Tem algumas bibliografias aqui interessantes, do Vanbier, do Marinoni, do Fred Didier. Tem as complementares, certo? Outras referências também, né? Informações complementares. As avaliações ocorrerão de modo individual. As atividades também de modo individual, certo? Certo? Provas escritas. Serão realizadas 3 provas escritas. Prova objetiva. Já conversamos, né? Peso 1, prova objetiva, peso 2. Aqui fala manuscrita, é digitada, vai ser via sistema, todas elas via sistema, né? Até que nós, enquanto nós estivermos no modo virtual, online, né? Resenha crítica, tá lá, relatórios de audiência, qualquer um, né? Desde que seja uma audiência do juizado especial civil ou da conciliação, tá? Juizado civil de conciliação, certo? Que mais? Cronograma de aulas. Então, nós temos o nosso cronograma aqui, certo? Depois eu vou colocar, então, nossa primeira aula, né? Hoje, a apresentação do programa de disciplina. Não deu para começar as atividades, falar sobre advocacia e magistratura, deixamos para a aula conseguinte. Segunda aula, advocacia e estatuto da OAB. Terceira aula, advocacia, código de ética e disciplina. Quarta aula, magistratura, noções básicas e Ministério Público, feitura de um parecer. Nossa primeira atividade, então. Na terceira aula, podemos colocar lá na ferramenta também umas questões objetivas sobre código de ética e disciplina, tá? E estatuto. Mas, redacionalmente mesmo, redação propriamente dita, vocês vão começar na quarta aula, que é a redação de um parecer. Né? Um parecer vai ser individual, nós vamos começar a trabalhar esse parecer. Aí a quinta aula, primeira prova escrita objetiva. Unidade 2. Sexta aula, vamos fazer uma procuração e um subestabelecimento. Procuração ad judícia e também o subestabelecimento ad judícia. São documentos para o advogado, o primeiro, do cliente para o advogado, e o segundo, entre advogados. Só um minutinho, a Gilmar perguntou, quem fizer as audiências já pode enviar. Eu ainda não estabeleci o link, mas vocês deixam arquivados aí que depois eu abro o link lá para as audiências, tá? Eu abro um linkzinho para as audiências, tá bom? Que daí vai ser por intermédio das atividades, né? Unidade 3, atividades práticas processuais, petição inicial e estrutura, artigo 318 do CPC. 12ª aula, ação de... não, desculpa, voltamos ali, me perdi. 7ª aula, contratos, fazer um contrato que pode ser um contrato de promessa de compra e venda ou um contrato de honorários advocatícios. 8ª aula, requerimentos e recursos administrativos, provavelmente será feito ou uma defesa prévia ou um recurso administrativo de multa de trânsito. 9ª aula, divórcio consensual extrajudicial. Tá? Então vai ser uma petição administrativa de divórcio extrajudicial direcionada ao tabelião. Segunda prova escrita, práticas extrajudiciais. Tá? Então, terminou o segundo módulo, faz a segunda prova, peso 2. E a segunda prova vai verter sobre uma dessas atividades que vocês fizeram. Não os mesmos fatos, mas seguindo a mesma dinâmica. Tá? Internet. Unidade 3. Aí, fechamento da nossa disciplina, última unidade. Aí sim, nós vamos entrar na prática de petições iniciais ligadas ao direito civil e processual civil. Tá? Então, a 11ª aula, vamos falar um pouco da estrutura da petição inicial, relembrar, porque vocês já tiveram essa estrutura. Artigo 318 e seguintes. E ação de reparação de danos, né? Acidente de trânsito. 12ª aula, ação de obrigação de fazer. 13ª aula, ação redibitória civil. 14ª aula, ação monitória. Tá?
E a 15ª aula, terceira prova escrita, peso 3, que vai versar sobre uma dessas atividades anteriores. Ou uma ação de reparação de danos, ou uma ação de obrigação de fazer, ou uma ação redibitória cível, ou uma ação monitória. Tá? E a 15ª aula, terceira prova escrita, peso 3, e a 16ª aula, feedback da prova escrita de práticas processuais. Na terceira prova, é o prazo final para vocês entregarem os relatórios de audiências e as resenhas críticas, tá? Individualmente. Então, todas as atividades no estágio Super 1 serão individuais. Certo? Alguma dúvida por aqui, pessoal? Alguma questão que por acaso tenha passado batido, ou alguma questão referente ao programa disciplina, ou a própria dinâmica que nós vamos trabalhar? É claro que assim, ó, antes de começar a atividade, né, antes de começar o parecer, eu vou falar um pouco do parecer, e aí vocês vão começar a fazer esse parecer, tá? Antes de fazer, propriamente dito, a procuração e subestabelecimento, vocês vão vou trazer alguns conceitos de procuração e subestabelecimento, e aí vocês passam a fazer a atividade, né? Iniciam em sala de aula e tem que entregar até terça-feira às 23h59, tá? Provavelmente o que eu vou pedir para vocês é o seguinte: até o final da aula, de cada aula, pelo menos na ferramenta de exposição, colocar o esqueleto, né? O esqueleto de cada documento que vocês vão me entregar até terça-feira. Tá? Então, como vocês estão vendo a oportunidade aí, né, da gente conversar, de a gente esmiuçar esse programa de disciplina, nós temos muitas atividades, todas elas individuais, mas temos várias atividades que vão acontecer no final do semestre, até o final do semestre. Então, porventura, se puderem antecipar, né, algumas atividades, seria melhor para vocês, até para a organização. Tá? Mais alguma dúvida aí? 11h15, terminando a nossa aula. Né? Estamos terminando a nossa aula. E semana que vem, então, voltamos no mesmo horário, tá? Sempre pela ferramenta Zoom, eu estabeleço o link para vocês lá no mural. Provavelmente no domingo eu estabeleço o link. Tá? E da aula subsequente. Tá bom? Mais alguma dúvida? Ou as dúvidas vão ser dissipadas no decorrer do semestre, né? Na verdade, esse primeiro dia são muitas informações, né? Então, vocês estão notando que a nossa dinâmica dos estágios é bem diferenciada das dinâmicas que vocês já trabalharam no decorrer, né? Até aqui, da vida acadêmica até aqui, né? Das demais disciplinas usuais, né? Então, nós vamos aliar teoria com prática. Esse é o nosso grande objetivo. E burilar, trabalhar, né, as deficiências porventura existentes ainda que vocês tenham, né, principalmente na hora da escrita, da colocação do tema, né, dentro de um texto, né, a formatação desse texto, a forma como vocês forem trabalhar, então, a língua portuguesa. Certo? Fechou, então? Vamos dando um ok aqui. Vamos dando um ok aqui no nosso bate-papo. E até segunda-feira que vem, às 8 horas. Qualquer dúvida, qualquer questão, estarei lá na ferramenta Professor para dirimir, tá? Qualquer eventualidade que porventura vocês tenham. Ao pessoal que tem que fazer aqueles documentos de estágio lá, já disponibilizei na ferramenta Mediateca. Qualquer dúvida, acessem lá o e-mail de estágio também, tá? Valeu, uma ótima semana para todos, sejam bem-vindos, que nós tenhamos um semestre muito proveitoso, né, com muita responsabilidade, fiquem bem, mens sana corpore são, tá certo? Valeu, até mais, gente, um abraço.